Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 22. Os julgamentos. Nós, tribos dos filhos de Israel, dizemos que nenhum Deus vence o sumo sacerdote Jesus. Os homens que afirmam ter salvação precisam confirmá-la. Assim verá o paraíso. Uma vez agraciado, acessará as portas de entrada na cidade santa. As pessoas acreditam no Senhor quando curadas. Essa atitude corrói a confiança em Deus. O Criador é o Senhor dos homens. Aceitando ou não, Ele, depois de tudo, continua sendo o Deus da criatura, querendo ou não. Alguns cristãos se alinham com Deus se forem abençoadas fisicamente. Quem age dessa forma barganha sua salvação. O príncipe Jesus e sumo sacerdote nunca convenceu ninguém de seus pecados, apenas veio proclamar o evangelho eterno. Inclusive, ninguém recebeu redenção eterna, enquanto era somente Jesus Cristo. Há pessoas que seguem Jesus quando provadas, mas a salvação vem após convertidas. Segundo a Bíblia, aquele que busca o evangelho eterno nesta terra vencerá, porque é o juízo de Deus acontecendo. Há oportunistas dizendo ser cristão, porém nunca se tornaram. Esses deverão saber que os ímpios não prevalecerão no acampamento do justo. Salmos 1:5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O anjo está selando os 144.000 que pregarão o evangelho eterno. Quem se tornou escravo do pecado não os ouvirá, mesmo sendo fortemente corrigidos. Os homens amam o dinheiro por serem gananciosos. Infelizmente, aquilo plantado hoje, os filhos colherão depois. Sobretudo, te pergunto, que semente você tem plantado com essa atitude? Não seria a crença de que seus corpos nunca perecerão eternamente? As tribos dos filhos de Israel ensinam que as pessoas deverão tornar seu trabalho uma bênção para prosperarem agradando a Deus. A pessoa firmada no Senhor tem começo e fim abençoado. As tribos dos filhos de Israel ensinam que deverão buscar sabedoria de Deus para pregarem que Jesus revela almas para o seu reino. O evangelho eterno é a mensagem do Pai e não pode ser ignorado, pois o sumo sacerdote Jesus o pregou quando ainda estava aqui. O evangelho do reino é mais que uma leitura aberta, uma palavra intuitiva que limpa desde a medula até a divisão da alma. É propósito de Deus anunciar esta palavra através das recém-erguidas tribos dos filhos de Israel. Todos que pregam o evangelho eterno comportam-se de maneira diferente, porque o poder da palavra segue naquele que se dispõe a servir Jesus de coração aberto. O poderoso Deus requer santidade no corpo, alma e espírito. A Bíblia Sagrada fortalece quem mantém a verdade e o fará cidadão do céu. Aqueles que praticam iniquidade vivem de consciência pesada, pois cometendo impiedade tornarão escravos da prática. Muitas pessoas construíram sua salvação em templos. Infelizmente, até entendidos vivendo assim perecerão. Aquele que deleita na força humana não escapará do laço. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que torna seu braço fortaleza. Quem professa o sacerdócio de Cristo examina a palavra, pois vivendo sabiamente agrada a Jesus Cristo, o Santo de Israel. Os homens buscam facilidade, isso deixa seu espírito ansioso. O fraco determinado será fortalecido. Nessas coisas a carne se ilude,
mas para ser revelado, o Senhor decide. Aqueles que pregam o evangelho morno não são grupos dos filhos de Israel e serão brevemente impedidos. Se alguém anuncia o evangelho do reino com coração mundano, não instrui um bom caminho. Os dias do homem estão contados e abreviados são ignorando a verdade. As pessoas de salvação duvidosa são contrapeso de balança, porque podem não salvar. A prática delas é terrível, porque buscam dinheiro e vaidade. Então, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e se perder eternamente? Os adeptos do mundo, quando falecidos, serão torturados. Ainda que ganhem dinheiro nesta vida, não se fartarão dele. Esses certamente viverão onde não se acabarão, e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:46. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Quem despreza o evangelho eterno abraça o pecado, e na atitude do ímpio opera Satanás. Nessa condição, muitas pessoas se perguntam: por que prego a palavra e tenho as orações impedidas? Cometi iniquidade para ser reprovado? As tribos dos filhos de Israel amam todos, principalmente os fiéis. Para ser abençoado biblicamente, reconheça o sacerdócio de Cristo e o siga. A vontade do Senhor guarda a alma e podemos encontrá-la no Evangelho Eterno. Essas vantagens vemos afastados do mundanismo. Ao cumprir as profecias, o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus virá. O homem que rejeita a palavra profética não vence a turbulência da vida. Breve, acontecimentos nunca vistos sobrevirão à terra. O homem lamentará por haver deixado essa nova aliança. Devido a isso, o perdão não ficará disponível. Muitos negam o evangelho eterno, enquanto há bons seguidores caluniados e perseguidos. Os escolhidos, os 144.000 selados pelo anjo, compartilham a palavra pelo mundo, se tornando testemunhas do sumo sacerdote Jesus. Esses ajuntam muitos com a palavra revelada. Nós, tribos dos filhos de Israel, glorificamos a Cristo, porque o servimos continuamente. No passado havia pregadores intitulados profetas, e eram quem diziam ser? Certamente não. Todos que exaltam igrejas ficarão à mercê das trevas, ainda que afirmem orar por dons, não serão poupados. Aqueles com bonito pretexto dirão: meu Senhor, e o glorioso responderá que não o conhece. Mateus 7:23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem peca conscientemente dificilmente achará perdão. Esse, com dor, se lamentará, mas não conseguirá se levantar. Infelizmente, o salário da iniquidade virá. Apenas será perdoado recebendo Cristo, o sumo sacerdote. O falso ensino atrai pessoas e a deixa sem fundamento. Muitos desconhecem que existe condenação ali. A destruição vem para quem pratica iniquidade e a apoia. Ambos serão punidos. Para sanar dúvidas, te pergunto: qual o pecado que nos destrói? Não seria aquele nunca praticado? Se alguém não errou, precisa se arrepender? Você não sabe que, avalizando o pecado alheio, será igualmente punido?
Saiba que dizendo aleluia, glória a Deus, o amém, comete a mesma infração daquele que a praticou. Quem consente pecado alheio também é cúmplice. Que oração faria alguém pecando costumeiramente? Pediria ao Senhor que o perdoasse aquele ato? A pessoa certamente pecaria outra vez e nada se resolveria. Quem pede perdão falsamente, volta a vomitar. O incidente será esquecido e o erro cometido repetirá. Assim a rotina segue com a pessoa perdida. A religião tradicional confessa e depois peca. Nesse caso, a pessoa praticando isso não a imita? A maioria não sabe que cumpriu a profecia e a igreja pereceu. Por isso veio a operação do erro. Lamento dizer, os homens adoram igrejas e nelas depositam confiança. Abraçados à religião, nunca pensam no prejuízo que isso trará. Tudo porque o religioso anuncia abertamente que será salvo obedecendo à igreja. As tribos dos filhos de Israel mantêm o compromisso com Deus, ensinam servir atentamente para entrar na cidade santa. Outro fundamento é frase repetitiva que pode comprometer a alma do homem. Os homens dominam seu semelhante. Errados praticam atrocidades. Estes precisam saber que o sumo sacerdote Jesus quer total lealdade. Se fizerem ao contrário, nunca terão a bênção. Antes mergulharão no ensino que produz derrota. A doutrina religiosa pode enganar a alma. O que precisa fazer para não ser abatido? Existe algo desafiador. A doutrina veio da religião. Infelizmente, o crente pagará pelo ensino que a entidade criou. Isso chama-se pecado alheio. Saiba que a conta virá aos fiéis, porque a igreja não assume a doutrina. Existe saída para essa situação: deixar a religião e sua doutrina mortal. Entendo que isso não será possível, porque ela procura adeptos para condená-los à escuridão eterna. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Na igreja, muita gente se arruinará. A liderança incentiva seus cidadãos a se tornarem fiéis àquela doutrina. Mudar a pregação para o Evangelho eterno é praticamente impossível, porque a antiga meta funcionou atrelando multidões, como também aumentou a entrada financeira. Nós, tribos dos filhos de Israel, revelamos o que escondem de todos. A pessoa que descobrir a verdade prossiga enxergando, pois esse comportamento o levará à vida. Você acredita ser inocente, aprendendo a verdade e a recusando? Infelizmente, haverá muitos oportunistas que levantarão críticas ao Evangelho eterno. Após você conhecer o certo e o errado, a decisão de continuar errando é sua. Agora ficarás de frente com Satanás, o destruidor das almas. Muitos admiram os mortos e até os veneram. Falo de pioneiros que viveram recentemente, admiradores que velam empenhadamente a doutrina daqueles que não vivem entre nós. A estratégia de honrar esses mortos
tem funcionado para segurar fiéis. Como já afirmamos, mediante a luz desse Evangelho eterno, a tentativa não prospera, porque a verdade chegou. Agora, julgue você mesmo. Confiar em pessoas mortas não é tolice? A pregação do Deus poderoso nos grupos dos filhos de Israel te ensina o verdadeiro caminho. Basta dedicar-se à verdade. Os homens precisam decidir corretamente, porque pensar que escolheu certo e seguir errando não será bem-sucedido. Alguns afastam-se do Evangelho eterno e até repudiam erros. Pensam que, aceitando Cristo por conta, ficarão bem. No entanto, Deus o ignora, porque os 144.000 estão na terra pregando esse Evangelho eterno. As pessoas acreditam que chegarão a Deus por pertencerem à religião famosa. O templo não faz a diferença. O ensino correto gera salvação. Assim, Jesus, o sumo sacerdote, segue honrado constantemente. A salvação do Senhor não vem por bondade. A humanidade precisa ver cumprida a profecia de que o Evangelho do Reino traz redenção sem obras, porque vivemos o julgamento divino. A Escritura comenta: pela graça sois salvos. Isto é presente de Deus. Não vem de nós, porque é revelação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Alguns pensam que, sendo crentes, a salvação está garantida. Essa compreensão tornou-se desafiadora após tirarem partes da Escritura original. Logo que dispuseram pregar uma palavra audaciosa, ali cessaram a fundação de Constantino. O demônio, dominando tudo, mandou investir naquele ensino igualado. Assim a palavra entrou na mente humana. Agora dirijo a você algo desafiador. Estão preparados para seguirem o eterno sem a religião? Na terra, os dias difíceis se aproximam. Será amargo para quem evitar o Evangelho eterno nessa última hora. O Senhor e sumo sacerdote Jesus virá quando as apostasias passarem. Todos que receberem essa nova aliança serão guardados da tentação vindoura. Aquele que confiar na própria força não será redimido. O demônio ensinou confiar no homem para torná-lo vaidoso. Quem entrou nessa armadilha, esse rejeitou Cristo. E sendo assim, como sair vitorioso dessa situação? Em todas as hipóteses, receber o sumo sacerdócio de Cristo se faz necessário. Para os estudiosos da verdadeira palavra, o que as igrejas anunciam fica confuso, porque a própria palavra adulterada se atrita. Percebeste a gravidade dessa compreensão compartilhada por todos? Daí concluímos que os demônios também pregam, e o tema deles é imitar a palavra desse Evangelho eterno. As tribos dos filhos de Israel anunciam pelo Espírito Santo. Não enfatizam apenas Jesus Cristo. Ainda existem pessoas que propagam suas crenças gritando. Acredito que buscam a atenção dos homens. Esses nunca avistarão Cristo, porque o Espírito dos verdadeiros adoradores servirá ao Senhor em espírito e verdade. O sistema religioso interpreta a Bíblia erroneamente.
Ouvindo isso, as crenças crescem apoiadas na vaidade. Esses enganam a sociedade dizendo que servem Cristo fielmente. Por outro lado, recusam o Evangelho eterno que estamos anunciando. O ensino desses últimos dias, com exceção, é pano molhado. A Bíblia é utilizada para sufocar aqueles não entendidos. Inteiramente, o Senhor dá oportunidade para todos receberem a redenção eterna, porém lhe aceitando. Houve pessoas que acreditavam no Príncipe da Paz e o deixaram por não honrar suas pregações. Elas não entendiam que suas vontades antibíblicas pereceriam. Perversos não confiam em Deus, antes traçam caminhos desolados. Para quem escolhe um destino cruel, obterá primeiro a ira do Senhor. As tribos dos filhos de Israel estão ligadas aos mensageiros do Evangelho eterno, porque o Senhor decidiu assim. Todos que anunciam a Escritura Sagrada precisam responsabilizar o que pregam. Para servir o sumo sacerdote Jesus, precisa ter santidade, porque o homem não vigiando será destruído. Caso aconteça o que precisa fazer para manter contato com Deus, deverá buscá-lo de todo o coração, não imitando a crença tradicional que a profecia reprovou. No tempo específico, Deus socorreu a terra, restaurando a casa de Israel e a nova aliança, para acontecer o arrebatamento de pessoas vivas através dos grupos, tribos dos filhos de Israel. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei os meus mandamentos no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quem aceitar ensino enganoso será arruinado, pois a palavra o destruirá. Os tradicionais pregam a palavra, mas não sabem onde deixar as almas. Eles transmitem suas palavras sem entender o destino delas. Nesse intuito, multidões são arrastadas ao mais denso abismo. Não esqueça esse lembrete: o mundo religioso impera. Os grupos dos filhos de Israel atuais não diferem daqueles que Cristo levantou subindo para Deus. Agora, muitos não ouvem a verdade, porque foram enganados no ensino duvidoso.